Olá, sou a professora Adriana e vou apresentar o trabalho no Congresso Internacional. Eu sou uma mulher branca, loira, cabelos encaracolados e estou vestindo um blazer preto. Eu vou apresentar o trabalho Estratégias Relacionais, Desafios de Viver Conexões Autênticas em Tempos de Restrição do Celular na Escola. Este trabalho está vinculado a estudos e pesquisas realizados pela Ousar Desenvolvimento Humano Inspirador e Criativo. Na nossa instituição, nós temos nos preocupado com as questões do uso exagerado do celular no cotidiano das pessoas e as consequências que estão sendo vivenciadas tanto na educação quanto na sociedade como um todo em relação às situações desses processos. Nas escolas, as relações sociais elas também têm sido muito afetadas, gerando também a necessidade emergente da mediação de conflitos no cotidiano. E também os processos de aprendizagem estão sendo impactados pela distração, pela pouca atenção, pelas dificuldades na concentração e o foco nos estudos. Todo esse contexto de problemáticas, de desafios que estamos vivendo, nos leva ao objetivo de analisar os efeitos do uso exagerado dos celulares nas relações sociais. Fundamentados na perspectiva da teoria da subjetividade, nós destacamos a importância da vivência de estratégias relacionais no cotidiano das escolas como possibilidade para viver conexões autênticas. Realizamos as nossas pesquisas por meio de estudos qualitativos e esse foco nesse tema com um caráter construtivo e interpretativo, analisando legislações educacionais, notícias veiculadas na mídia e também observações e registros dos encontros de formação docentes que são realizados pela Ousar Desenvolvimento Humano Inspirador e Criativo. Nosso pano de fundo, nosso referencial teórico, fundamenta-se na teoria da subjetividade do professor Fernando Gonzalez Rey. Todo esse contexto do uso exagerado dos celulares, ele vem sendo estudado por várias frentes. Vários pesquisadores têm se debruçado sobre essa temática, preocupados com essas situações. Esse momento que nós vivemos parece às vezes estar um pouco na contramão quando nos últimos anos nós vivenciamos um período em que os professores foram muito incentivados a utilizarem os celulares como um recurso importante para o trabalho pedagógico. E a sociedade vem utilizando cada vez mais também os celulares nas suas relações. Só que todo esse processo ele vem trazendo consequências nas relações interpessoais, no desenvolvimento pessoal e no processo de aprendizagem. E preocupados com isso, então, vivemos um momento do contraponto, em que são repensados os processos pedagógicos de utilização das tecnologias, no caso dos celulares, em relação a repensar um retorno, a importância da relação com o outro. Um dos estudos que acontece em relação a esse tema traz um termo estudado por áreas do conhecimento que é a nomofobia, ou seja, a angústia ou o desconforto causados pelo medo de ficar incomunicável por meio da internet, computador ou celular. Dentro desse contexto, nós chegamos no ano de 2025 com a publicação, lá no início desse ano, de uma legislação no Brasil, que trouxe então uma normatização para a utilização dos celulares nas escolas. Esse processo chega no Brasil, mas ele já acontece em outros países já há algum tempo, e estudos vêm sendo realizados sobre essa mudança de estratégia, mostrando realmente resultados satisfatórios nesse contexto da restrição do uso dos celulares nas escolas. E chega o nosso momento, o momento do Brasil também repensar os seus processos de ensino, de aprendizagem, os seus processos pedagógicos em relação a esse ponto. Pensando nessa perspectiva, a teoria da subjetividade nos ajuda a entender esse fenômeno social que estamos vivendo, esse contraponto e os seus impactos.
Fernando Gonzalez Rey defende o conceito de subjetividade como o sistema complexo, singular e contraditório que se constitui no curso da história de vida de cada pessoa e está em constante movimento a partir da contínua e processual produção de sentidos subjetivos. Os sentidos subjetivos são esse processo complexo entre o sistema simbólico de toda a nossa cultura, de todo o nosso sistema cultural e todas as nossas emoções vividas nas relações com os outros. Amparados ainda nessa perspectiva, nós estudamos e defendemos a ideia da importância das estratégias relacionais nesse momento. E as estratégias relacionais, nós fundamentamos ela em um estudo realizado pela professora Maria Carmen Taca, onde ela faz uma releitura do conceito de estratégias pedagógicas. Então, nós vamos agora aprofundar um pouquinho esse ponto. Professora Maria Carmen Taca, ela traz uma citação muito interessante que nos ajuda a entender essa perspectiva. E ela escreve o seguinte: em nossa proposta, estamos entendendo as estratégias pedagógicas acopladas, enraizadas e nitidamente implicadas com as relações sociais estabelecidas. Com essa colocação da professora Taca, nós entendemos que as metodologias ativas, os processos de aprendizagem que colocam o estudante e o professor como protagonista dos processos de aprendizagem, dos processos de ensino, eles são fundamentais. Porém, nós precisamos agregar algo mais, que é um olhar sensível em relação às relações sociais que se estabelecem por meio dessas estratégias. E ela segue. Nesse sentido, as estratégias pedagógicas, seriam recursos relacionais que orientam o professor na criação de canais dialógicos, tendo em vista adentrar o pensamento do aluno, suas emoções, conhecendo as interligações impostas pela unidade, cognição e afeto. Ou seja, os recursos que nós utilizamos nas nossas aulas, a maneira como nós planejamos e organizamos, precisam estar focadas também na criação de canais dialógicos que vão nos aproximar não só do jeito de pensar do nosso aluno enquanto ele aprende, mas em toda a emoção que está envolvida nesse processo. E a professora Carmen continua: neste sentido, seriam recursos principalmente pessoais que implicam captar o outro, dispor-se a pensar com o outro para fazer gerar as significações da aprendizagem. Aqui nós temos um conceito de aprendizagem diferenciado, um conceito de aprendizagem que não são só processos mentais, mas que envolve toda a relação que acontece entre as pessoas, entre os alunos, entre o professor, entre outras pessoas envolvidas no processo de aprendizagem, fazendo gerar o que é realmente importante no processo de aprendizagem. E ela finaliza: somente quando a estratégia pedagógica enfoca o pensamento do aluno, que se sustenta em suas emoções, ela pode criar zonas de possibilidades de novas aprendizagens. Então, aqui nós temos uma informação forte, né? Um destaque forte de que realmente criar novas aprendizagens implica a relação com o outro. E esse contexto está muito conectado com o momento em que nós vivemos, em que nós deixamos de lado a relação digital, virtual com os outros por meio das relações que acontecem nas redes sociais, por meio do celular, e nós nos voltamos a olhar o outro e pensar as estratégias que nós vamos utilizar nesse momento são fundamentais nas nossas aulas, para que nós possamos recriar esse momento histórico que todos nós vivemos. E concluímos então que as estratégias relacionais, elas são recursos que implicam captar o outro, dispor-se a pensar com o outro para fazer gerar as significações da aprendizagem e a produção de sentidos subjetivos, como uma possibilidade para viverem conexões autênticas nas relações sociais. Todo esse processo ele é fundamental que esteja sendo trabalhado nas formações docentes, discutindo entre os professores todas essas questões dos conflitos que o professor vive de repensar os seus processos de trabalho, seus processos do trabalho pedagógico, criando outras possibilidades nesse momento. Temos aqui as nossas referências e esse trabalho, então, ele está
vinculado às atividades que a Ousar Desenvolvimento Humano Inspirador e Criativo realiza, nas atividades de consultoria, de formações docentes que realiza tanto em escolas quanto em outras organizações, buscando reconstruir e resgatar essa essência do ser, a importância de revisitarmos os nossos princípios de vida, repensando e buscando estratégias para uma vida mais leve, em meio a tantas exigências, tensões que vivemos nesse nosso contexto. Agradeço a atenção de todos, convido para colocarem os seus comentários no nosso canal do YouTube na transmissão do Congresso. Um abraço e muito obrigada!